Já passaram a palavra para a pastora. Aqui foi uma bênção de Deus. Ela é uma bênção de Deus, mas naquela época ela foi uma bênção dobrada para a minha vida. Eu nova convertida, naqueles momentos de tristeza, de abalos, de desespero, eu corria para a pastora Gleice e ela, senta aqui, minha filha, e me dava uma palavra, me abraçava, e ali eu já saía renovada, e por causa disso, estou aqui. Obrigada. Amém? Saúde o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Deus não vai deixar você no vento. Esta luta vai passar. Ele hoje vai cessar todo sofrimento. Alguém está dizendo Deus te esqueceu, que Deus te abandonou, mas Deus não esquece os teus. Não, não, não. Essa luta vai passar. Ele ao teu lado, Ele está. Ele não te deixa só. E quando Deus levanta para te dar vitória, o inferno e potestade tem que recuar. Se esse Deus está na frente, Ele garante a bênção. Não adianta o inimigo trabalhar 11 mil para te derrubar. Você está protegido, é escolhido dele, crente separado e por Deus ungido. Sempre está guardado no esconderijo, está nas mãos do grande Deus. Deus não vai deixar, oh, aleluia, você no vento. Esta luta vai passar, Ele hoje vai cessar todo sofrimento. Alguém está dizendo Deus te esqueceu, que Deus te abandonou, mas Deus não esquece os teus. Não, não, não. Essa luta vai passar. Ao teu lado Ele está. Ele não te deixa só. E quando Deus levanta para te dar vitória, o inferno e potestade tem que recuar. Se Deus está na frente, Ele garante a bênção. Não adianta o inimigo falhar. Surgem 11 mil para te derrubar. Você está protegido, é escolhido dele, crente separado e por Deus ungido. Sempre está guardado no esconderijo, está nas mãos do grande Deus. Ele é o teu refúgio, é tua fortaleza. Ele é o teu socorro, é o teu protetor. Ele é o antigo guarda de Israel. De toda a terra Ele é o Senhor. Seu nome está acima de todos os nomes. Ele faz principados por terra caírem, e toda autoridade está em suas mãos. Vai contigo nesta luta até o fim. Vai contigo até o fim. Ele é o teu refúgio, é tua fortaleza. Ele é o teu socorro, é o teu protetor. Ele é o altíssimo guarda de Israel. De toda a terra Ele é o Senhor. Seu nome está acima de todos os nomes. Ele faz principados por terra caírem, e toda autoridade está em suas mãos. Vai contigo na luta até o fim. Vai contigo até o fim. Ele é o teu refúgio, a tua fortaleza. Ele é o teu socorro, é o teu protetor. Ele é o altíssimo guarda de Israel. De toda a terra Ele é o Senhor. Seu nome
contigo até o fim. Amém! Aleluia! Eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei como você saiu de casa. Eu não sei o que você passou no seu trabalho. Eu não sei o que você tem passado na sua casa. Mas eu sei que Ele é o grande Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Jesus. E como é o culto de mulheres, não é verdade? Mas eu sei que tem homens aqui. Então, na hora que a palavra for ministrada, se coloque no lugar e diga: eu recebo, eu tomo posse também dessa palavra. Amém, querido? Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 25. Aleluias! E hoje, amados, nós vamos falar de uma mulher. Uma mulher talvez tenha sido uma mulher anônima, não tem um livro próprio. É uma mulher que talvez tenha sido esquecida, não é verdade? Mas é uma mulher que comprova justamente o que diz em Provérbios, capítulo 14, versículo 1, que diz: a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua casa. A mulher sábia edifica a sua casa. Amém? Senhor Deus, amado Pai, eis aqui a tua palavra nesta noite. Pedimos em nome do Senhor Jesus mais uma vez: eis-me aqui, Senhor. Sabemos que eu não tenho, não posso e não sou, se do alto não me vier concedido. Por isso, usa-me conforme a tua vontade, conforme o teu querer, Pai. Estou aqui para falar aquilo que o Senhor ordenar, porque eu sou, Pai, obediente à tua palavra. Por isso, eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor venha repreender toda inquietação, toda dúvida, toda tristeza, Pai. Todo problema agora venha ser cessado em nome de Jesus, para que as pessoas que aqui estão possam ouvir a tua voz, através da tua palavra, que é santa, verdadeira e fiel. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. E eu estava embaixo, amados, e tinha uma pessoa sentada, ela vai se lembrar agora do que se passava. Eu estava ali sentada e ela falou assim: quem vai pregar nesta noite? E eu caladinha assim: olha, Senhor, não vai ser nenhuma Camila Barros, não. Vai ser uma Grace Terra, que gosta do mistério. Aleluia! Porque quando nós subimos daqui, quem fala é o Espírito Santo de Deus, amado. Amém? Quando você se colocar na posição do Senhor, nunca pense assim: ela de novo, ela não. Deixa ela ser usada para falar com você. Porque o Senhor, assim, pode ter 100 ovelhas aqui. As 99 talvez não receba, mas tem uma que o Senhor tem pressa e que Ele quer falar e que Ele quer salvar. Amém? A presença do Senhor aqui é real neste lugar. E se você se ligar, você vai sair daqui com sua bênção nas suas mãos. Amém, querido? Quem crê nisso? Aleluia! Primeiro livro de 1 Samuel, capítulo 25, trata da história de Nabal e de Abigail. Eles eram um casal. Abigail era uma mulher sensata. Abigail era uma mulher muito alegre, era uma mulher formosa, era uma mulher sábia. Nabal não. Nabal era um homem insensato. Nabal era um homem grosso, era um homem estúpido, que não pensava no que falava, não pensava na hora de agir. Talvez até eu dissesse assim: Nabal é tipo Shurek. E, no caso, Abigail fosse Fiona. Mas até Shurek, amados, nos momentos de sensibilidade, nos momentos de amor, ele sabia demonstrar. Mas Nabal e Abigail eram um casal totalmente diferentes. E talvez vocês perguntem assim: se eram diferentes, por que se casaram? E aí eu estava há muitos anos meditando nessa palavra, há muito tempo, porque me chamou a atenção. E eu falava: mas por quê? Por que que eles se casaram? Porque naquela época não podia a mulher escolher quem ela casava. Naquele momento o propósito era unir riquezas, era unir famílias. E ali não tinha condições nenhuma. Ela teve que casar com Nabal. E aí eu estava assim pensando, trazendo para o dia de hoje. Nas entrelinhas: ei você jovem, ei você mulher, ei você jovem menina, jovem menino. Vocês hoje têm o privilégio
privilégio de poder escolher, baseado na ordenança do Senhor, aquele que você vai casar, aquela que você vai casar. Mas não precisa ter pressa, não precisa pegar aquilo que está no caminho, não. Ore ao Senhor, peça ao Senhor, clame ao Senhor, que Ele haverá de indicar, que haverá de mostrar para você aquele que vai fazer parte da sua vida, aquele que vai fazer parte da sua história. Eu sei que em alguns países ainda existem meninas de 10, de 11, 12 anos que são obrigadas a casar com pessoas muito mais velhas, mesmo sem conhecer e mesmo sem gostar. Mas nós aqui nesse país somos privilegiados, porque podemos escolher, diante da oração do Senhor, aquele que vai fazer parte da nossa história. Aleluia, eu mesmo fui uma pessoa que me casei tarde. Eu só me casei depois de que eu me converti, amados. E eu levei durante 4 anos com minha sogra, que é atual. Eu não sabia que ela seria a minha sogra. Durante 4 anos nós fazíamos visita nos lares. Durante 4 anos nós fomos usados para libertar vidas, para curar vidas. Eu amava fazer visita nos lares. E eu sempre com a minha sogra. E uma certa vez, uma irmã que andava muito comigo, ela falou assim, você não vai orar pelo seu varão? Eu confesso a vocês, irmãos, que enquanto eu fazia a obra do Senhor, esses pensamentos não me afligiam. Eu não ficava tão assim preocupada com o dia de amanhã. Se você está preocupado com o dia de amanhã, se você está preocupado com o seu futuro, se você está ansioso, se você está ansiosa, se você está depressivo, se você está depressiva, vá fazer a obra do Senhor. Ocupe a tua mente, ocupe o que você vai fazer, amado. Tem um ditado por aí que diz que mente vazia é a oficina do diabo. Então, enquanto você está nessa ansiedade, procure os evangelistas, procure os diáconos, procure as pessoas daqui para você se ocupar, para você fazer a obra do Senhor. Porque enquanto você faz a obra do Senhor, o Senhor está preparando o melhor para você. E aconteceu comigo e vai acontecer com você também. Ah, pastora, mas eu já estou de idade avançada. E quem disse para você que Deus está preocupado com isso? Aquilo que é seu, ninguém vai tomar. Aquilo que é promessa de Deus, ela vai se cumprir, querido. O nosso Deus, Ele faz um contrato comigo, Ele fez um contrato comigo, Ele faz um contrato com você. A única pessoa que pode quebrar esse contrato, a única pessoa que pode quebrar essa aliança é você. O contrato de Deus conosco é irrevogável. O contrato de Deus conosco, amado, ninguém pode quebrar a não ser nós mesmos. Seja fiel ao Senhor, se firme com o Senhor, buscai o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Está escrito, enquanto eu estava fazendo a obra do Senhor, o Senhor já estava preparando aquele que um dia faria parte da minha história. Se você ainda não encontrou, creia que Deus vai preparar. E esta palavra, amados, quando estava eu ministrando, outro ponto muito importante que o Senhor passou para mim. Atualmente, o que mais tem chamado a atenção nas redes sociais, o que mais tem chamado a atenção na mídia, na televisão e no rádio, são os problemas de feminicídio. O índice de feminicídio que tem acontecido na cidade, no país, no mundo, é muito grande. Sabe por quê? Porque as pessoas estão muito ansiosas. As pessoas estão escolhendo pessoas, às vezes, pela aparência. Às vezes, pelo que tem. Às vezes, como pela fama. Às vezes, porque é famoso. E muitas das vezes, tem pessoas, amado, que malmente conhece alguém. Já leva para sua casa para conviver. Não conhece. Você quer conhecer o seu marido? Você quer conhecer a sua esposa? Conheça a família dele. Se você quiser saber quem ele é, quem ela é, visite a família dele e a família dela. Porque quem é bom pai, quem é bom filho, vai ser bom pai, vai ser bom marido, vai ser bom amigo. Quem é boa filha, vai ser boa esposa, vai ser boa mãe. Cuidado com as suas escolhas. Nabal e Abigail, eles não tiveram escolhas. Eles tiveram que se unir por um propósito irreal, que eram as finanças. Porque ele era um ogro, ele era uma pessoa grossa, insensata.
Mas Abigail era formosa, Abigail era sábia, Abigail sabia tudo na hora certa, no momento certo. E quando fala que a mulher sábia edifica a sua casa, a mulher sábia significa edificar, significa construir pouco a pouco. Lembre-se de edificar, lembre-se de edifício. Como é que você constrói um edifício? Como é que se constrói um edifício? É passo a passo, é bloco por bloco, é cimento por cimento. E tem uma base para se construir. Então a mulher sábia, ela vai aos poucos, conquistando, orando, jejuando, aprendendo, visando, vendo as ministrações aqui. Quantas pessoas não sobem aqui e dão ensinamentos que nós recebemos? Essa é a mulher sábia. E ela, Abigail, era assim, uma mulher extremamente sábia. Só que teve um momento da história nesta palavra que Abigail demonstrou a sua inteligência, a sua alma, a forma como ela é especial, a forma como ela sabia tratar as suas situações. Eu não posso ler tudo porque o capítulo é muito grande, mas eu vou resumir para que vocês possam saber até onde eu quero chegar, de acordo com o que aquilo passou para mim. Porque nós, quando estamos aqui, que vamos ministrar a palavra, o Senhor primeiro sopra os nossos ouvidos. E por isso que eu digo que nesta noite, eu vim trazer um recado de Deus para cada vida que está aqui sentada. Você vai receber a sua parte, você vai receber a sua porção, sabe por quê? Porque é Jesus que vai falar, e Jesus é o pãozinho que desceu do céu. Então receba o pãozinho, a palavra do Senhor nesta noite, uma palavra de edificação, uma palavra de ensinamento, não uma palavra que a pastora Grace trouxe, mas uma palavra que o Senhor está trazendo como ensinamento para as nossas vidas. Amém, amados? E ali estava Nabal, era uma pessoa de posses, era uma pessoa rica, mas ele tinha as suas posses justamente na cidade de Carmelo. Lá ficavam as suas ovelhas, lá ficava tudo aquilo que ele tinha de posse. As suas riquezas estavam lá. Ele não era de lá, ele morava na cidade de... Deixa-me pescar aqui, irmão, que é uma palavra meio confusa. Maom. Ele morava em Maom, que era limite de Carmelo. Mas as suas posses estavam em Carmelo. E nesse momento, existia uma festa em que tosquearam as ovelhas. E quando estas ovelhas eram tosqueadas pelos responsáveis, aquele momento ali era um momento de festa, era um momento de alegria, era um momento de que tinha comida bastante, bebida bastante, água, era só alegria naquele lugar. E naquele momento, na cidade de Carmelo, estava tendo essa festa. E Davi, que estava no deserto, ficou sabendo que estava havendo uma festa e que Nabal era o anfitrião daquela festa. E aí Davi começou a pensar, bom, Nabal, enquanto esteve aqui em Carmelo, eu cuidei dele, eu protegi ele, eu protegi os seus soldados, eu protegi os seus servos, eu fiz tudo o que tinha que ser feito para aquele homem. Então, eu creio que agora, eu estando no deserto, eu precisando ser saciado, eu precisando dar o alimento para os meus, eu vou até aquela cidade buscar o alimento que é necessário para saciar a nossa fome. E aí, amados, Davi disse aos seus jovens, são 10 moços, e disse, vá lá até Carmelo, onde está Nabal, e diga a ele assim, desejo paz, desejo prosperidade, desejo o melhor para vocês. E lá, Nabal vai retribuir tudo aquilo que nós fizemos enquanto ele esteve aqui. Amados, e lá se foram os jovens ao encontro de Nabal, para receber aquilo que Davi achava que seria para eles. E chegando lá, que os jovens procederam de acordo com o ensinamento de Davi, falaram tudo aquilo que deveria ser falado.
E Nabal, o ogro, o insensato, o intolerante, um bruto, chegou para aqueles jovens e disse assim: quem é esse Davi? Quem ele está pensando que é? Eu vou dar minha comida, eu vou dar minha bebida para ele? E quem é esse pai de Davi que eu não conheço? Diga a ele que da minha comida, da minha bebida, ele não terá de retorno algum. E sabe, amados, o que veio através dessa palavra para a minha vida? Se você quer fazer algo para alguém, faça, mas nunca espere retorno. Porque o retorno, o seu galardão, vem do Senhor. Se você tiver que fazer algo, faça. Se você tiver que doar, doe. Se você tiver que alegrar alguém, alegre. Se alguém te perseguiu, se alguém fez mal a você, acalme o seu coração e vá ajudar. Não vai esperar retorno, porque o ser humano é falso. O ser humano pode ser impuro. O ser humano pode ser a carne fraca. Mas o Senhor é fiel para cumprir todas as nossas carências, todas as nossas necessidades. O Senhor é aquele que vai, amados, retribuir tudo aquilo que fazemos para as outras pessoas. Ainda que estas pessoas não reconheçam, faça. Não espere retorno do ser humano, querido. A palavra do Senhor diz que por se multiplicar, né? Me fugiu a palavra, misericórdia. A iniquidade, o amor de muito esfriaria. Então não se espante não, porque vai acontecer. Você vai emprestar dinheiro a alguém, aquela pessoa não paga. E de repente vai pedir de novo. Você sabiamente não vai. Mas não vai dizer, não vou emprestar mais a ninguém, não. Que nem todos somos iguais. Mas a realidade é essa: faça sem esperar retorno algum. E lá voltaram os moços para Davi. Todo mundo conhece o caráter de Davi. O de Davi é tudo na espada. O de Davi tudo é na ação. O de Davi tudo é no ímpeto. Eu vou fazer e vai ser assim. Quando Davi soube que aqueles jovens foram maltratados por Nabal, quando Davi soube que eles voltaram sem o devido suprimento que foram buscar, Davi se rebelou e disse: não é possível. Eu fiz o bem, estou retornando com o mal. Eu fiz o bem e nada me fizeram. Quando aqui estiveram, fizeram de vigilante nos muros. Ficaram armados, cuidando de todos eles. E na hora que eu estou no deserto, que eu preciso, eu não tenho ninguém para me ajudar. E aí, amados, quando eu estava meditando sobre essa palavra do deserto, muitas das vezes o Senhor quer que nós passemos sozinhos esse deserto, porque é no deserto que o Senhor quer se revelar para nós. Você não vai ficar no deserto, mas muitas das vezes é necessário que fiquemos para valorizarmos aquilo que antes tínhamos e que deixamos para trás. Muitas vezes, na abastança, a comida que sobra, você joga no lixo. O pão que sobra, você deixa mofar. A água que está mineral, você joga fora. E aí, no momento que você está deserto, você não acha esse pão, você não acha a carne que você jogou fora, você não acha água potável para beber. E aí o Senhor muitas vezes nos permite ir para o deserto, para dar valor àquilo que antes nós não dávamos valor, querido. E Davi estava lá, no deserto, buscando suprimento. Mas uma pessoa que, apesar dele ter cuidado, lhe negou tudo aquilo que ele tinha conseguido. E Davi, o que foi o que Davi disse? Vamos todos nós, vamos pegar as espadas, vamos desembaraçar as espadas, vamos pegar os cavalos, vamos pegar nossas armas. E tão certo, ainda disse assim, tão certo como vive o meu Senhor, em outra linguagem, que é hoje, nenhum homem ficará de pé. Todos estarão descendo à sepultura, porque não honraram os cuidados que um dia eu tive. Irmãos, Davi era assim, era no ímpeto, era na força. Ele queria fazer de acordo com a vontade dele. E aí, amados, o nosso Deus é tão perfeito, o nosso Deus é tão misericordioso, o nosso Deus revela tudo antes de acontecer.
O nosso Deus não deixa os seus enganados. E quando, amados, lá estava Abigail na sua casa, Abigail não presenciou tudo aquilo, não. Mas um jovem mancebo, que estava naquele momento, ouviu tudo aquilo que havia acontecido. E chegou para Abigail e disse: Senhora, vieram os moços de Davi aqui. E Nabal, como de costume, tratou-os mal. Senhora, logo aqueles que nos protegeram, logo aqueles que nos deram água para beber, nos deram comida, desta vez Nabal negou a Davi. Senhora, é preciso fazer alguma coisa urgente, é necessário fazer alguma coisa, porque eu não sei o que há de acontecer. E aí, amado, que entra a mulher Abigail, formosa, sensata, inteligente, pacífica, que espera o momento certo para agir. Abigail disse para os seus: olhe, vocês vão na frente, que eu vou atrás. Vão na frente, que eu vou atrás. Abigail poderia ter dito: olha, peguem suas armas, peguem tudo o que você tem e vamos para a batalha, porque daí vivem com espada, a gente vem com arco. Davi com espada, a gente vem com outra arma. Não, ela disse: olha, vão na frente e deixe comigo. Abigail pegou um jumentinho. Sabe por que ela pegou um jumento? Mais um momento de sabedoria daquela mulher. Ela sabia que o jumento podia cortar caminho. Ela sabia que aquele jumento podia subir monte. Ela sabia que aquele jumento poderia alcançar talvez os lugares que aqueles homens não puderam alcançar. E lá subiu Abigail. Quando Abigail está descendo, lá vem Davi. E ela sabiamente desceu, se prostrou diante dos pés de Davi e disse: Senhor, eu não estava na casa na hora que o Senhor esteve aqui. Eu não soube do acontecido. Tudo isso que aconteceu passou despercebido aos meus olhos. Senhor, a culpa foi minha. Eu que fui imprudente. Eu que errei. E mais uma vez o Senhor falara comigo. Quando nós cometemos alguma falha, temos a mania de atribuir a outrem. Temos a mania de dizer: foi por causa de fulano, foi por causa de Beltrano. Não. Nós devemos assumir a culpa. Nós devemos dizer: Senhor, pequei contra ti, me perdoa. Senhor, eu reconheço que eu errei. Senhor, eu reconheço que eu preciso tomar uma outra atitude. Abigail, mesmo ela não sendo a culpada de tudo, ela se levantou como uma mulher sábia. E a palavra diz aqui que nem para Nabal ela falou, queridos. Ah, mas ela mentiu? Não, ela omitiu. Porque ela sabia que se ela fosse falar para Nabal, Nabal também iria agir com ímpeto. Nabal iria ao encontro de Davi e seus servos. Ia ser, amado, uma carnificina. O que foi que Abigail fez? Em silêncio, sozinha, calmamente, foi ao encontro do rei. Sabe o que significa, amados? Nós não podemos agir com as nossas próprias mãos. Nós não podemos agir com os nossos braços fortes. A gente tem que chegar em silêncio, entrar no quarto, fechar a porta e começar a guerrear, a orar ao Senhor, pedindo direção de como devemos proceder. Aquela mulher poderia ter agido como Nabal. Abigail poderia ter agido como Davi. Abigail poderia ter agido como qualquer outro que naquele momento de fúria pudesse agir. Mas ela não. Ela teve uma sábia experiência. E ela disse: não. Eu vou atrás de Davi. Eu vou diante dele e vou passar toda a situação. E lá ela disse: Senhor, eu trouxe o alimento. Eu trouxe a água.
eu trouxe tudo aqui que é fundamental para alimentar o povo. Senhor, falando com Davi, é aquela mulher, ela soube tocar na sensibilidade de Davi. Ela disse: Senhor, como é que o Senhor está prestes a ser exaltado? O Senhor vai sujar as suas mãos de sangue. Como é que o Senhor que está prestes a ser exaltado vai fazer tudo isso? Como será que vão interpretar tudo aquilo que tem sido feito? E ela disse assim: Senhor, eu acredito que foi o nosso Deus que me colocou no seu caminho para que não faça uma atrocidade dessa. Talvez você não esteja entendendo o que é que essa mulher é. Sabe o que é que eu posso resumir a Abigail? Em uma verdadeira intercessora. A Abigail era uma intercessora, ela intercedeu pela sua família. É por isso que diz que a mulher sábia edifica a sua casa. A tola derruba, mas ela, na sua plena sabedoria, ela foi até ele. Ela poderia também ter chegado, esbravejado: quem é você para fazer isso? Aqui é a minha terra, aqui é o meu lugar. Não. Abigail, ela foi serena. Abigail, ela foi inteligente, ela foi sensata. Eu sei, querido, que pode ter pessoas, mulheres aqui, passando situações com seus respectivos maridos. Tem mulheres que muitas das vezes: Deus, mata o meu marido que eu não aguento mais. Tem mulheres que podem estar dizendo assim: Senhor, eu vou para casa. Aquele homem que se embriaga, aquele homem que fuma, aquele homem que gasta dinheiro nas ruas com mulheres, e eu vou ter que deitar com esse homem. Não, hoje eu vou tomar atitude, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, no ímpeto. E muitas das vezes, se você vê que já existe a legislação, acontece do que acontece, imagine se for agir, amados, dessa forma. Tem muitas mulheres por aí, amados, que ficam tão irritadas porque são muitos anos de luta. Eu não estou aqui para dizer que você tem que se separar. Quem sou eu? Eu não estou aqui para dizer que você tem que suportar, que você tem que ficar. O que eu tenho para dizer para você é que você tem que continuar orando. E você tem que dizer ao Senhor: Senhor, se esse homem, se esta mulher vai mudar, que eu permaneça. Mas se não for, tira do meu caminho. As leis hoje, querido, o que eu não concordo é que a mulher vá se submeter a ser espancada. Porque a lei existe para isso. Mas não vá saindo de qualquer forma, tomando atitude, até mesmo sem pedir uma orientação, sabe de quem? De uma pastora, do bispo, orientação de um advogado, orientação de uma pessoa que possa dizer como é que você pode realmente se livrar dessa pessoa, sem que haja nada para você. Vocês viram hoje na TV, uma senhora, avó, foi presa, porque havia um mandado de prisão para o filho que não pagava a pensão, porque a lei diz que quando o filho não paga é a avó, quando a avó não paga são os tios. Ela desconhecia da lei, mas nós temos que conhecer da lei, nós temos que entender a lei. Então, mulher, seja sábia. Talvez tenha homem também aqui, porque eu sempre comento, eu vejo situações de mulheres que os seus respectivos maridos se converteram, são uma bênção. Mas a mulher cabeça dura, digo a verdade. Tem tanta mulher aí, suando para que o marido se converta. E essa criatura, o marido se converte e ela não. Não dá para entender. Então pode ser que tenham homens aqui também que não saibam o que vão fazer. Que a mulher talvez seja ogra também, seja insensata, totalmente diferente de Abigail. Mas não tome atitudes impensadas, não. Não tome atitudes que você depois possa se arrepender. A nossa primeira opção, amados, é orar, pedir ao Senhor sabedoria, o que devemos fazer. E Abigail era aquela intercessora.
Abigail fez tudo aquilo que o Senhor, eu creio, debaixo da orientação do Senhor. Abigail foi, intercedeu, falou, disse a ele: não faça. Não faça, porque depois os seus inimigos virão contra ti e o Deus não terá como atuar. Imagine. A história é longa, mas é uma história de intercessão, querido. É uma história que nos ensina a não desistir de orar, a interceder pelos filhos, pelas filhas, pelos maridos e maridas, minhas esposas, mas de forma sábia. Se vier agressão, eu estou lhe dizendo sincera, as próprias autoridades dizem e afirmam, o primeiro empurrão é motivo para buscar o entendimento e, se possível, a separação. Porque as autoridades começam com o empurrão. Então, por isso, ore ao Senhor. Não aceite ficar. Tem mulheres que, por não terem condições de se sustentar, se sujeitam a determinados homens que às vezes as escravizam, que às vezes enclausulam ela, que às vezes deixam passar fome, que às vezes deixam até em cárcere privado. Mas eu ouvi uma história de uma mulher. Hoje ela é coordenadora da UNEB. Ela passava por situações. Ela não tinha para onde ir. O marido dela era o único que supria as necessidades de sua casa. E o marido nunca acreditava que ela ia embora. Você vai nada. São 3 filhos, você não se sustenta. Um dia, ela pegou os 3 filhos, a renca de 3 filhos, mão a mão, saiu pelo mundo, não sabia o que ia fazer. Mas hoje, ela é formada, os filhos formados, ela é coordenadora de curso da UNEB. Mais uma vez eu estou dizendo aqui, não é para você se separar. Eu estou dizendo para você pensar antes de casar com alguém. De você fazer a escolha certa, porque depois que casa, o vínculo é maior e é muito difícil. Infelizmente, as pessoas começam a pular as etapas da vida. Na minha vida, eu sempre tive um propósito. Eu não nasci em berço esplêndido. Eu sou de família de classe pobre. Pobre mesmo. Eu nunca passei fome, mas as minhas irmãs já passaram. E eu sempre dizia assim, eu nunca cresci revoltada. Vocês já viram na internet aquela história do pai e do filho? Dê um passo à frente. Você que nunca teve, dê um passo, já viram? Vocês já viram? Eu sou uma daquele pai. Eu nunca tive festa de aniversário. Eu nunca tive presente de Natal. Eu nunca tive presente de aniversário. A geladeira não era cheia de iogurte. Eu nunca tive um tênis de primeira linha. Mas eu não cresci revoltada por isso, não. Eu cresci determinada que eu ia vencer. E eu não pulei as etapas da vida. Eu estudei, eu trabalhei, comprei minha casa, comprei meu carro. Depois eu casei. Mas, infelizmente, as pessoas, os jovens, estão pulando a etapa. O namoro não é para pegação, não, querido. O namoro é para você conhecer aquela pessoa que você vai conviver. O noivado é para você conhecer mais intimamente, conhecer a família, conhecer a sogra, conhecer o sogro. Começar a ver maior os seus comportamentos. E aí depois vem o casamento, que é o tempo de você ter a certeza se você vai ou não. Mas as pessoas hoje se conhecem nos bares, se conhecem nas baladas, nos paredões, levam para sua casa, expõem seus filhos e suas filhas a riscos. E depois que estão naquela situação que quer se separar, não tem mais jeito. Porque o vínculo já foi formado, já teve outro filho. Temos hoje o privilégio de escolher. Não foi como Abigail e Nabal, que foram casar simplesmente por um propósito financeiro. Casem-se com a união do propósito de Deus. Casem-se com Deus no meio, com o Espírito Santo de Deus dando a direção para vocês. E aí, amados, quando aquela mulher chegou até Davi, Davi disse: muito bem, você, Abigail, é uma mulher sábia. Eu não vou fazer nada contra Nabal.
eu vou fazer aquilo que você me pediu. Eu creio que foi o Senhor que colocou no caminho para que eu não cometesse tudo isso. E aí, amados, quando Abigail chega em casa, que conta a Nabal tudo aquilo que havia acontecido. Sabe o que aconteceu? Nabal infartou e morreu. Abigail não precisou mover um dedo. Abigail não precisou usar de braço forte. Abigail não precisou dizer, Davi, vá lá. Aquele homem não presta mesmo, não. Eu vou me esconder, mate ele, pode matar. Aquela mulher não disse assim, eu vou me vingar dele. Esses anos todos que eu passei sem amor, sem carinho, somente com esse propósito, com esse rude, Davi pode matar, não. Ela clamou pela vida de Nabal. Quando nós intercedemos por alguém, o Senhor age a nosso favor. Quando nós intercedemos, muitas das vezes, amado, eu sou prova viva. Tinha uma certa pessoa que estava no meu caminho, uma perseguição, uma atormentação, e eu dobrei o meu joelho, Senhor, a vontade da carne é dizer, Senhor, pesa a mão dela, faz ela sofrer, Senhor. Ela está me fazendo isso, está me fazendo aquilo. Não, digo, Senhor, o Senhor sabe qual era a minha vontade, mas abençoa ela, prospera, faz ela crescer, faz ela aquilo, que ela seja feliz. Amados, quando eu fiz essa oração, clamando pela vida dela, que o Senhor abençoasse, o Senhor agiu a meu favor. E eu fui vitoriosa. Então, amados, quando nós intercedemos, quando nós clamamos ao Senhor, é o Senhor que peleja por nós. É por isso que ele diz, esta peleja não é sua, essa peleja é minha, essa peleja é do Senhor. Se você orar, se você interceder por vidas, tenha certeza de que Deus vai agir a teu favor. E quando Abigail estava para se despedir de Davi, ela disse, Senhor, lá na frente, lembre de mim quando o Senhor for exaltado. E sabe o que aconteceu, querido? Quando Nabal morreu, Davi mandou os seus servos pegar Abigail e ela se tornou a sua esposa. Sabe o que é isso? É honra. Quando nós agimos sabiamente, quando nós oramos ao Senhor, quando nós buscamos sabedoria, quando somos verdadeiros intercessores, o Senhor peleja por nós, o Senhor intercede por nós, o Senhor age por nós e Ele nos dá vitória sem precisarmos tocar no fio de cabelo de ninguém. Aprenda com Abigail, seja sua intercessora no seu lar, seja intercessora no seu trabalho. A semana passada, eu saí no trabalho no meio turno para voltar e teve uma confusão lá na sala. E o povo me disse, Gleice, se você estivesse aqui para interceder por nós, essa briga não teria acontecido. Sabe o que é isso? É reconhecimento de que eu estou ali não é para criar contenda, de que eu estou ali não é para criar confusão, é para ser intercessora. Seja intercessora dos seus vizinhos, seja intercessora na sua casa, seja intercessora no seu trabalho, seja intercessora na igreja. Interceda pelo bispo, interceda pela pastora Isa, interceda pelos bispo Bruno, pela bispa, por todos os pastores nas suas orações, por todos os diáconos, evangelistas, os levitas, todos. Sabe por quê? Para que eles possam ser instrumento de intercessão na sua vida e em breve você poder contar a sua vitória. Amém, queridos? Seja Abigail, mulher intercessora e guerreira, e ela conquistou a sua vitória. Amém? Glória a Deus. E eu agradeço aqui a oportunidade